Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma conversa, Raízes de Fátima. E hoje o nosso tema é especial. Hoje nós vamos falar sobre Santo Antônio. Fique aí que você não vai se arrepender. Bom, nossas conversas Raízes de Fátima que acontecem todas as sextas-feiras aqui nas nossas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Para vocês que ainda não nos conhecem, o Raízes de Fátima tem esta missão de tocar o coração dos peregrinos nesta mensagem de amor que a Nossa Senhora vem nos trazer aqui em Fátima. E neste sentido, nós trabalhamos de diversas formas, com instrumentos desta mensagem, não é que apesar de ter mais de 100 anos, é ainda tão atual. E nesse sentido, nós temos estes conteúdos online, como, por exemplo, esta nossa conversa, nós, todas as sextas-feiras, na verdade, nós temos e-books gratuitos, se você ainda não tem um e-book, meu Deus, são 6 e-books, na verdade, cada um sobre uma das aparições de Nossa Senhora de Fátima, com base no livro das Memórias da Irmã Lúcia. Eu vou colocar aqui o banner com o nosso site aqui embaixo para que você possa ir lá e baixar gratuitamente, conhecer melhor esta história. Estes e-books, eles têm imagens muito especiais que foram cedidas pela Fundação Francisco e Jacinta Marto, imagens que foram feitas pela irmã Maria da Conceição sob o olhar da Lúcia. E a irmã Lúcia, uma das pastorinhas de Fátima, que vai indicar, que vai dizer a esta irmã Carmelita também, que venha pintar estes quadros, como é que aconteceram as aparições, ou seja, são as imagens mais próximas, realmente, do que aconteceu aqui na Covadeiria, aqui em Fátima, em 1917. Então, confira gratuitamente, você pode baixar no nosso site. Enfim, temos também cursos, um curso sobre peregrinação, um curso sobre lições de Fátima, 13 lições de Fátima para transformar a sua vida, que vai abrir inscrições em outubro deste ano. Vamos ter aqui uma nova turma em outubro, preparem-se. E o curso Peregrinar a Pé, que está disponível para todos vocês, para aqueles que querem fazer uma peregrinação a pé até Fátima. Enfim, temos muito conteúdo online e também presencialmente. Todos os dias recebemos aqui em Fátima peregrinos para uma visita guiada no Santuário de Fátima ou visitas guiadas em Aljustrel, na Aldeia dos Pastorinhos. Também temos uma conferência em Lisboa sobre a passagem da pequena Jacinta em Lisboa, né, no seu último mês de vida. Tudo isso vocês conseguem encontrar e saber muito mais aqui no site raizesdefátima.pt. Estamos à disposição. Bom, vamos então lá a esta nossa conversa hoje tão especial deste santo, Santo Antônio, que está, na verdade, na colunata do santuário, naquela coluna que fica assim, que abraça o recinto, não é? O recinto de oração, aquela colunata que parte da Basílica da Nossa Senhora do Rosário de Fátima. O Santo Antônio é um dos santos maiores que está ali representado. Enfim, é um santo português, não é? Tão importante, que afinal também é um santo do mundo, não é? Que hoje vai ser comentado, que vamos conversar sobre ele com o Frei Álvaro Silva. Ele que é nosso convidado hoje e vai nos falar e nos contar muito mais sobre Santo Antônio. Mas claro que vou chamar a nossa querida amiga, não é? A Carla Barbosa Rocha, que tem o seu projeto também tão bonito, chamado Santa Jacinta, em Lisboa, e que está conosco também aqui no Raízes de Fátima, todas as sextas-feiras, praticamente, com a Carla aqui nestas conversas. Então, Carla, olá! Olá, boa tarde a todos e boa noite, conforme o sítio onde nos estão a ver. Pois é, Eliana, hoje o nosso convidado, olha, confesso-te que, pelo currículo que tem, dava para estarmos a falar com o nosso convidado uma conversa inteira para falarmos sobre ele. Mas ele hoje vem falar-nos de alguém muito especial, vem falar-nos de Santo António de Lisboa. Como nós temos falado, e também um dos santos que também está na colunata do santuário. O nosso convidado é o Frei Álvaro, que faz parte dos frades franciscanos. Fez a sua ordenação sacerdotal em 1986, já escreveu 2 livros,
um deles, O Homem nos Escritos de São Francisco de Assis, e um outro sobre os desafios do Papa Francisco. Tem carteira de jornalista, por isso é também uma coisa bastante válida, e é o Procurador Nacional da União Missionária Franciscana. Reside neste momento no Convento Franciscano de Leiria, e há uma coisa que eu lhe vou perguntar porque fiquei curiosa. Em 2019 foi nomeado discreto e bibliotecário do convento. Vou querer saber o que é isto de ser nomeado discreto. Vamos saber tudo, mas vocês já sentiram aí de casa, não é? Uau! Vou chamá-la então. E também uma outra coisa muito importante, desculpa só dizer-te mais isto, que o Frei Álvaro é vice-postulador na causa da serva de Deus Madre Maria do Lado, que talvez seja também um tema muito interessante para falarmos um dia destes. É verdade, é verdade. Então, vamos trazê-lo aqui, vamos chamá-lo com muita gratidão, porque certamente tem uma vida tão ocupada e veio aqui falar conosco sobre este santo tão português, não é? O nosso querido Santo Antônio. Olá, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo muito bem, obrigada pela sua presença. Obrigado, eu. Para responder à Carla, enfim, isso é uma linguagem muito fradesca, muito de casa. Faço parte das pessoas que orientam o convento, é isso. Discreto quer dizer fazer parte de um grupo que orienta o convento, uma espécie de uma direção. Mas olha que nós, se calhar, tínhamos um país muito mais feliz se fôssemos todos discretos. Também acho que sim. Bom, nós normalmente começamos, não é, Carla, com uma pergunta clássica aos nossos convidados aqui, para quem está lá em casa, que possa, não é, conhecer um pouco mais, porque fica difícil também conhecer a vida do senhor com este currículo, uau, que por si só já fala, não é? Já tanto nos fala. Mas nós temos essa pergunta que é um clássico aqui nas nossas conversas, a primeira de todas as perguntas, se podia nos falar um pouco de si, para as pessoas lá em casa também poderem conhecê-lo um pouco melhor. Bem, eu respondi a um apelo do senhor há 40 e tal anos e vim para esta casa, para Leiria, onde estou agora, em 78. Depois iniciei aqui o percurso, passei por vários sítios, como Varatores, Lisboa, Universidade Católica. Depois de padre, voltei aqui a Leiria, estive aqui 2 anos e depois tenho andado por esse mundo. O meu trabalho, esse mundo é em Portugal. O meu trabalho tem sido sempre à volta das missões. Ou indo visitar, a perceber-me dos problemas e depois aqui, na retaguarda, ajudar e cooperar com projetos diversos, quer em Moçambique, quer na Guiné, ultimamente também em Cabo Verde, e, portanto, daqui tenho feito esse trabalho. É isso que diz a União Missionária Franciscana, serve para isso. E depois, nas horas livres, vou escrevendo, tenho à minha responsabilidade o Jornal das Missões Franciscanas, onde também escrevo, e a tal carteira de jornalista tenho porque trabalho no jornal como responsável já há muito tempo, e é assim, pouco mais. Bom, como nós estávamos a dizer, né, sem monotonia. Uma vida preenchida. Isso, bom, e agora, então, falamos um pouquinho sobre este nosso querido santo português, não é, Carla? Sim, convém que a gente reforce várias vezes o nosso santo português. Porque querem nos roubar um santo, não é, Frei? Penso que não. Penso que não. É um património muito nosso, que foi aproveitado nos países onde ele passou, mas não deixa de ter a sua origem aqui. O Santo António
em Portugal tem o berço e no mundo tem a obra. É preciso que a gente note bem isto. Em Portugal, Santo António tem o berço e no mundo tem a sua obra. Comparar a Igreja de Santo António em Lisboa com a Basílica de Pádua é uma comparação pouco feliz. Mas se disser que o embrião da Basílica de Pádua ou de outros santuários em França dedicados a Santo António tem que ver com um berço pequenino numa cidade medieval que crescia, que era banhada por um rio, por isso tinha visitantes de toda a espécie, naquele século XII, século XIII, pois alguém para nascer e ser grande tem que ter um berço. E Santo António e Portugal e a Igreja em Lisboa é um berço para Santo António. Bom, Santo Antônio nasce aqui, não fui buscar essa informação, espero não cair em erro, em 1195, em Lisboa, não é? Sim. Essas datas são suscetíveis de algum estudo e de alguma interpretação. A data mais consensual é essa de 1195, mas há quem situa o Santo António a ter nascido em 1190 ou 1191. Mas isso são pruridos de historiadores. Exato. Só para situar aqui as pessoas um pouco, né, na questão do tempo, não é? Sim, é de um tempo em que Lisboa estava a sair fora do castelo, em que ainda havia aqui na Península Ibérica e em Portugal, concretamente, a visita dos cruzados que vinham por mar em busca da Terra Santa e também de muitos mouros ou sarracenos, como se chamava na altura, que tinham aqui muitas bases em Portugal. Como sabe, a conquista do país foi um processo evolutivo. Veio do norte para sul. E portanto, nessa época, em Lisboa, ainda havia muita gente estrangeira, de fora, cartagineses, fenícios, cruzados de vários sítios, e terá vindo também para Portugal um tal ancestral ligado a Santo António, que depois deu origem aos bolhões. Um tal Dom Gilberto, que terá vindo para Portugal e que deu origem aos bolhões depois. A família de Santo António. Exatamente, sim. Exato. Convém referir que ele não se chamava António de batismo, mas sim Fernando de Bulhões. Sim. Fernando de Bulhões, filho de Martim de Bulhões e Teresa Taveira ou Teresa Azevedo. Santo António escolheu o nome de António quando começou a vida franciscana, em 1220. Ele faz um percurso, como todas as crianças, vai a uma escolinha perto da sua casa, que era a Escola Catedral, onde foi instruído nas primeiras letras, e depois vai, para responder ao apelo de Deus, vai retirar-se num mosteiro de São Vicente. São Vicente é também uma figura muito importante em Lisboa. É o padroeiro da cidade. É um mártir que vem para Lisboa e ali fica, dá o nome a um mosteiro que era dos cônegos regrandes de Santo Agostinho, onde Santo António entra por volta no fim da adolescência, por volta de uns 15 anos. Depois está aí, estuda as primeiras letras, faz os primeiros votos e estuda também a teologia em Lisboa. Mas ele era uma figura conhecida, os pais eram importantes e tinha muitas visitas, amigos, amigas, tinha muitas visitas e
criavam-lhe algum embaraço naquelas cordas que ele queria cortar para se libertar e ser todo de Deus. Iam visitá-lo e o chefe, o abade, o abade de São Vicente de Fora, achava natural e até dava prestígio ao convento que ele tivesse visitas, fosse visitado por raparigas da nobreza e da alta burguesia, porque na altura a sala de estar do convento de São Vicente de Fora era assim uma sala muito concorrida, com muita gente, e isso também dava nome, e o abade gostava de ter nome. Entretanto, Santo António pede para ir para Coimbra e, em 1220, conhece em Coimbra os franciscanos, que tinham chegado a Portugal por Alenquer em 1217. E os franciscanos vieram para Portugal ainda em vida de São Francisco. São Francisco morre em 1226 e Santo António, ou melhor, o cônego Fernando Bulhões, no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, além de aprofundar a teologia, também trabalhava na portaria do convento e recebia os pobres. E os franciscanos fazem parte de um grupo na vida religiosa chamado os mendicantes, aqueles que pedem esmola por amor de Cristo, como os carmelitas, os mercedários, enfim, os dominicanos, que são nossos primos, espiritualmente falando. E então estes franciscanos que viviam retirados da cidade, viviam numa zona que na altura era perfeitamente agrícola, era onde havia um mosteiro, ou melhor, um ermitério de Santo Antão dos Olivais, e Santo António toma o nome de Antão e há sempre esta dúvida entre Antão e António. Antão é um santo monge e Santo António é António nos franciscanos para ser depois aquilo que se tornou um grande missionário. Estes franciscanos iam pedir esmola porque estavam de passagem para Marrocos. Marrocos foi um grande destino missionário dos franciscanos e ainda hoje é. Ainda este mês que acabou ontem, o atual ministro-geral da Ordem Franciscana esteve de visita a Marrocos, a Rabat, a Tanger e a Marrakech, cidades onde os frades ainda se mantêm. E Santo António continuou nesta tal Abadia de Santa Cruz, estudando. Coimbra, na altura, era a capital do reino. A biblioteca de Santa Cruz era das melhores da Europa, tinha um nível intelectual superior e 2 anos depois, ou algum tempo depois, regressam a Coimbra aqueles frades que Santo António tinha matado a fome em Santa Cruz, mas regressam os ossos, porque eles foram mártires. E isto deu a António, ou melhor, ao cônego Fernando Bulhões ainda, deu-lhe esta grande vontade de os ir substituir em terra de missão. E aí, em 1220, Santo António vai, não tem muita sorte, nós pensamos uma coisa e Deus pensa outra. Santo António teve um problema de saúde, diríamos hoje tipo paludismo, alguma coisa assim, e a sua estadia em Marrocos foi pouco mais de 9 meses, não chegou a 1 ano, e António queria regressar a Portugal. Queria regressar a Portugal, mas não regressa. A caravela onde ele vinha
fruto de uma tempestade, vai para a Sicília. Chega a Messina e aí Santo António começa, então, um caminho juntamente com os frades que estavam por toda a parte. No tempo de São Francisco, a Ordem Franciscana atingiu para cima de 5.000 irmãos. Foi um boom, foi um crescimento enorme. E então, na Sicília, havia franciscanos. E esses franciscanos iam reunir-se em 1221, num grande capítulo, uma grande assembleia. E então, Santo António insere-se nesse grupo dos franciscanos da Sicília que iam para Assis e vai também a Assis e participa no capítulo geral de 1221, onde conhece São Francisco pessoalmente e onde São Francisco recebe e o integra na Itália, juntamente com os frades que por lá estavam a começar esta árvore tão grande e tão frondosa que é a Ordem Franciscana. Então daí com estes lugares todos, com Lisboa, com Coimbra, com Marrocos, com Itália, com França, onde ele também passa, é daí que podemos ir buscar o título de Santo António, o Santo do Mundo. Exatamente. Santo António chega à Itália, integra-se nos frades, participa do capítulo de 1221 e, quando dizem os cronistas, quando o capítulo acaba, ele está ali assim, a um canto, era um português, está ali assim, e um tal padre Frei Graciano foi dizer-lhe, olha, vem comigo, vem para o meu mosteiro, nós somos só 3, eu preciso lá de um padre, tu és padre, eu preciso lá de um padre que diga missa para os irmãos, portanto vem daí. E ele foi para Monte Paulo e nesse oratório, ou pequeno convento de Monte Paulo, António arrumava o refeitório, varria, e depois, na hora da missa, celebrava a missa, não é? Celebrava a missa. Houve em Forli umas ordenações sacerdotais e tinham convidado um padre para pregar, da Ordem de São Domingos. E o padre, na última da hora, faltou por motivos de saúde e estava lá São Francisco, tinha ido assistir às ordenações, estava lá São Francisco e disseram, olha, está aí esse português, é padre, ele que diga qualquer coisa, como é português, se disser as neiras, se disse falar mal a língua, pronto, ninguém percebe. Ele que diga qualquer coisa. E Santo António começa numa pregação em latim, que era a língua da igreja na altura, portanto, a língua facilitava, numa pregação em latim, começa a falar e todos ficam assombrados com a sabedoria de Santo António. Porque ele tinha, em Santa Cruz de Coimbra, estudado pelas melhores sumas teológicas, tinha estudado pelos melhores autores e tinha uma capacidade para reter toda a Bíblia, toda a Sagrada Escritura, que até o chamaram de arca, cofre, arca do testamento. E então, desde essa pregação em Forli, Santo António nunca mais deixa de pregar. E logo aí, São Francisco escreve um título, uma pequena bula, onde faz de Santo António o professor dos frades, o primeiro professor. E São Francisco chama a Santo António, por isso mesmo, chama o meu bispo, porque tinha autoridade, falava na sua cátedra, como os bispos ainda hoje. E então, a partir dessa altura, Santo António passa a ensinar a teologia aos frades. Era muito bom que os frades soubessem teologia,
estamos num tempo em que havia muitas heresias na Igreja. Os cátaros, os albigenses, movimentos pauperistas, havia muitas heresias e era necessário defender a integridade da fé. E então tinha que saber teologia para combater aqueles que queriam distorcer a teologia, queriam fazer uma teologia à sua maneira. E Santo António contribuiu para que os frades franciscanos da primeira geração conhecessem a Sagrada Escritura e o pensamento divino, os dogmas, a ciência de Deus. Claro que, ao mesmo tempo, surge um outro homem, esse mais direcionado para a transmissão da veritas, da verdade, que é São Domingos de Gusmão, o fundador dos dominicanos. E eram amigos. Santo António, melhor, São Francisco e São Domingos encontraram-se 2 ou 3 vezes e complementavam-se porque os dominicanos desde cedo tinham acesso a grandes livros e os franciscanos, pela pobreza, não tinham acesso a esses livros. Tinham um ensino mais rudimentar que, a partir de Santo António, se estabelece em Bolonha, que hoje se fala muito por causa das universidades. Uma coisa engraçada é que, depois do capítulo, São Francisco vai à Terra Santa visitar os lugares santos e, quando vem, dizem: olha, os teus frades têm uma universidade, são tão importantes como os dominicanos e como os outros, têm uma universidade. E São Francisco vai arrancar as telhas do edifício para que eles não possam lá estudar, porque os irmãos deviam ter a santa ignorância, deviam ter uma docta ignorância, uma ignorância dada, alimentada pelo Espírito Santo, dada por Deus. Olha o que a gente está a aprender, viste? Meu Deus, não, agora eu fiquei, olha, confesso que eu desconhecia isso. Nossa, sim. Que interessante, não é? Portanto, depois, como é que Santo António chega a Montpellier, chega a outros sítios da França? Chega enquanto frade com responsabilidades na ordem, porque além de ter a responsabilidade do ensino, ele também tinha responsabilidades de orientação, assumiu as responsabilidades de orientação na ordem, foi a Reims, foi a Montpellier, era convidado para pregar, nunca mais parou de pregar e morre a pregar. Ele prega ininterruptamente, amanhã começa a quaresma, e ele pregou uma quaresma ininterruptamente, sem microfone, sem meios técnicos, pregava por enormes multidões, descansava em cima de uma nogueira. Os santos são sempre figuras com alguma bizarria. Então tinha uma espécie de umas madeiras numa nogueira que serviam para descansar e também de púlpito. E no nível mais alto ele estava, falava, pregava para defender os pobres da usura. Na Idade Média havia muita usura. Emprestava-se dinheiro e depois como que as pessoas ficavam presas desse senhor a quem tinham dado o seu dinheiro, ou a quem tinham pedido o seu dinheiro. E com juros exorbitantes, de forma... Agora fala-se em penhoras, naquela altura também era, e as pessoas até perdiam tudo o que tinham, porque muitas vezes não podiam corresponder a essas exigências de repor aquilo que deviam. E Santo António pregou contra essa injustiça tremenda, pregou
contra todas as heresias e foi um grande defensor da teologia da penitência. Nós hoje, os frades sempre foram chamados os frades penitentes de Assis, e Santo António fala sobre o sacramento da penitência, da reconciliação, de uma forma exaustiva nos seus sermões. Porque ele escreve uma obra muito importante. Escreve todos os sermões dominicais e das festas, as festas de Nossa Senhora, que era um grande devoto. Ele está em Fátima por ser devoto da Virgem Maria. Santo António diz que no dia 13 de junho de 1136, ao entoar hinos à Virgem Maria, parte para o céu. E também situam o nascimento de Santo António no dia 15 de agosto, festa de Nossa Senhora. Portanto, é um mariólogo, é um teólogo de Maria, e é um homem que está na colunata, ali, naquelas estátuas da Carvalheira, em que ele tinha mesmo que estar como natural de Portugal e como nosso embaixador, um europeísta, um dos primeiros europeístas, sai da sua terra, conhece a Europa toda, ensina nos melhores, nas grandes universidades e tem este percurso maravilhoso. A vida de Santo António é também marcada pela intuição popular. Todas as coisas de Santo António têm que ver com aquilo que o povo quer que Santo António seja. Interessante. O povo quer muito que Santo António seja seu. Quer muito que Santo António seja o seu interlocutor. Quer muito que Santo António o ajude. E então nasce uma fé profundíssima em Santo António que, como se diz no responso, se milagres desejais, recorrei a Santo António. Portanto, as pessoas recorrem na doença, recorrem na amargura dos dias, recorrem nas suas necessidades e recorrem para si, para os seus, para os filhos, para os netos. E Santo António tem esta grande proximidade, daí também ser um dos grandes santos populares, tem esta proximidade das pessoas. A proximidade de Santo António chega ao Brasil. Santo António, no Brasil, é feito, dão-lhe um título militar, e até há muito pouco tempo, Santo António, no Brasil, recebia um ordenado, por assim dizer, para as obras de caridade que existem. Eu agora não tenho presente como é que essas obras eram concretizadas, mas no Brasil, Santo António tem uma patente militar atribuída na época, não na época de Santo António, porque o Brasil na época de Santo António, enfim, existia na mente de Deus, mas Santo António tem essa prerrogativa. Em Lisboa e em Portugal e no mundo inteiro, Santo António é o santo do pão dos pobres. O pão dos pobres é uma espécie de uma Cáritas franciscana. O pão dos pobres é um processo de alimentar ainda hoje famílias inteiras com a bênção de Santo António. Nas igrejas franciscanas e também noutras,
existe uma caixa onde anónimos põem as suas ofertas que vão, em nome de Santo António, ajudar outros que não precisam de estar com a mão estendida à porta da igreja, mas a igreja vai ao seu encontro e dá-lhes mensalmente a mercearia, a roupa, os medicamentos que precisam. Isto é uma realidade que subsiste em todas as igrejas franciscanas, ao pão de Santo António, e as pessoas recorrem. Ainda agora se instituiu na igreja do Convento da Imaculada Conceição à Luz, em Lisboa, se instituiu publicamente o pão de Santo António, porque era uma igreja que tem 50 anos e não tinha nenhuma imagem de Santo António, agora passou a ter, e passou a ter também essa finalidade que a Ordem Franciscana Secular já ajuda os pobres com a ajuda dos frades e agora também com o pão de Santo António nessa igreja. Não sei o que mais vos hei de dizer. Mas nós ainda temos a perguntar. Eu estava agora a lembrar-me, Eliana, se calhar agora que se falou das imagens, aquela questão que estávamos a falar antes de entrarmos... é verdade. Do porquê das imagens, mas a Eliana põe a pergunta. É verdade, porque eu acabei de ler, enfim, Santo Antônio, como nós vemos aqui nessa imagem, normalmente representado com o menino ao colo. Só que eu acabei por enfim, ao me preparar aqui para a nossa conversa, ao me deparar com uma informação que eu desconhecia, que o Santo Antônio pode trazer o menino ao lado direito ou ao lado esquerdo. E segundo a tradição, quando a imagem está do lado, quando o menino está do lado direito, ele está representado como santo casamenteiro. E quando a imagem está do lado do menino, está do lado esquerdo, ele é representado como santo milagreiro, muito na continuidade do que o senhor estava a explicar, não é? Ele é o santo de todos, não é? De todas as causas. Sim, mas isso do menino eu penso que tem que ver simplesmente com a criatividade de cada autor. Não, penso que não é nada de determinante, até porque há coisas mais cruéis para Santo António se ele não faz aquilo que as pessoas lhe pedem. Se ele não arranja um namorado bonito, jeitoso, corpulento para uma menina, essa menina pode pôr a imagem de Santo António dentro d'água com a cabeça para baixo. Coitadinho. E são tantas as representações de Santo Antônio, realmente Olha, eu confesso-lhe, Frei Álvaro, que faço coleção de Santo Antónios e tenho à volta de uns 40. E tenho alguns muito engraçados e o que eu acho, um dos que eu acho mais piada é o Santo António cansado, porque leva o menino pela mão. O Santo António da poesia portuguesa, o Santo António do Sermão de Santo António que o Vilaré proclama de forma tão bonita, em que o Santo António vai com o menino e encontram lá pelo meio dos montes os namorados aos beijinhos e o menino diz: Frei António, o que é aquilo? É um passarinho. E depois andaram mais um bocado e os beijinhos e os risos aumentaram. Frei António, é um passarinho. E diz que o Frei António corou com mais vestes do cardeal e disse: se o menino faz mais perguntas, queixo-me a sua mãe, Nossa Senhora. Portanto, isto é o passeio de Santo António, de Augusto Gil, um poema muito bonito e recitado por Vilaré. Portanto, a estatuária, o essencial na estatuária de Santo António é o menino, o livro e o lírio. O menino, o livro que é o menino feito palavra, a palavra de Deus é a Bíblia, e Jesus é a palavra, é aquele que se fez palavra, que se fez carne, que se tornou palavra, e o lírio, o símbolo da pureza. O menino está ali ao colo de Santo António como num trono. Os tronos às vezes são mais preciosos, outras vezes são menos preciosos,
mas o menino está ali para António mostrar a todos que o mais importante é o menino e não ele. Portanto, segura-o em pé, ao colo, para que se veja que o mais importante é Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador, aquele que veio ao mundo para nos salvar. Santo António tinha muitos colóquios, era um homem de oração profundíssima e tem uma visão do menino Jesus que lhe enche o quarto de luz. E essa visão, depois os escultores nunca deixaram de pôr o menino com o santo, porque o menino veio ter com ele para viver aquilo que é tão específico da teologia franciscana, que é o cristocentrismo. A teologia franciscana vive de Cristo, pobre e crucificado. E então o menino ao colo de Francisco é o grande cartaz da teologia cristológica de Deus que se fez homem para ser o nosso Salvador. Portanto, António mostrou com palavras e também com os milagres. Os milagres... Os milagres era uma pergunta aqui também, não é, Carla? A Carla até tínhamos falado disso. Carla, então é o momento. Não, é exatamente isso, o Frei Álvaro, e confesso-lhe que lhe vou juntar duas perguntas na mesma, porque vêm uma da outra. Porque nós vemos até, quem visita a Sé Catedral de Lisboa e sobe ao museu, terá supostamente uma cruz marcada na pedra que terá sido um dos milagres de Santo António. Temos variadíssimos milagres feitos em vida, quando supostamente, e eu confesso-lhe que acho que o direito canónico em alguns casos deveria mudar, os milagres em vida depois não contam para a santidade. Mas também temos em Santo António, e corrija-me se eu estiver enganada, aquele que terá sido um dos santos com um processo de canonização mais rápido, não é? Sim, não chegou a um ano. Não chegou a um ano e Santo António estava nos altares pela mão de um Papa Gregório IX, que tinha sido o cardeal Ugolino, antes de ser Papa, o cardeal Ugolino, que era um franciscano dos Quatro Costados, amigo de São Francisco, amigo dos franciscanos, que não deixou de pôr rapidamente Santo António nos altares. Frei Álvaro, desculpe-me só interrompê-lo, mas convém esclarecermos nos tempos que correm que não foi Cunha. Não foi Cunha. Tudo evolui, sabe? Nos tempos que correm, há bocado falou que eu era vice-apostolador da causa de beatificação da Madre Maria do Lado, uma franciscana secular, uma terceira franciscana, que viveu no Lourissal, perto de Coimbra, e que tem fama de santidade, que depois, mais tarde, ela criou um recolhimento, uma casa para recolher crianças, e depois nessa casa habitaram clarissas vindas do mosteiro de Évora por volta do século XVII, princípios do século XVIII. E, portanto, hoje um processo de canonização é uma coisa muito criteriosa, com muita minúcia, com muitas comissões, com comissão histórica, com comissão científica, depois passa por muitos níveis até chegar à Sagrada Congregação dos Ritos, e portanto, é um processo hoje muito moroso. O processo dos pastorinhos foi um processo fácil, porque a irmã Ângela se dedicou de alma e coração, esteve em Roma a estudar, e depois também tinha toda a força da mensagem de Fátima e dos pastorinhos. O mesmo se diga do processo da irmã Lúcia, que são processos recentes e processos com muita força
Este processo da Madre Maria do Lado é um pouco mais lento porque tem muitos contornos históricos. O Santo António não foi assim. Basta dizer que quando Santo António morre, nos arredores de Pádua, em Pádua, a 30 quilómetros do sítio onde ele morreu, em Pádua, as crianças começaram todas a gritar: morreu o santo, morreu o santo, morreu o santo. Portanto, isto era um sinal de Deus que aquele frade que tinha morrido não era um frade qualquer. E depois, este poder taumatúrgico, isto é, este poder de fazer milagres, afirma-se por toda a parte. Falou em milagres em vida. Santo António, um dos milagres que Santo António operou, constitui na bilocação. Santo António, estando num sítio, vai a outro sem sair de onde estava. O pai estava a ser julgado e ele vem defender o pai, de Itália a Portugal. O pão dos pobres tem que ver também com o milagre de Santo António. Uma senhora perdeu a chave do seu comércio e pediu muito a Santo António que lhe desse, encontrasse a chave que ela tinha perdido da sua loja, e em troca ela daria farinha com o peso de um homem, um saco de farinha com o peso de um homem. E dessa farinha fazia o pão de Santo António. Os milagres são os mais díspares, os mais importantes, e tem realmente milagres que estão representados em azulejos por muitas igrejas e catedrais. Santo António a falar aos peixes em Rimini, na Itália. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os animais, os peixes, ouviam Santo António. Os homens, os hereges, os que tinham uma fé deturpada, não ouviam Santo António. Não ouviam a verdade de Cristo. E Santo António fala aos peixes, e os peixes diz que abanavam com a cabeça, concordando com o que ele expunha. Antes, São Francisco de Assis também tinha pregado às avezinhas. Isto, hoje que se fala muito em equilíbrio ecológico, isto mostra que estes dois homens eram homens profundamente integrados no mundo em que viviam e tinham com as criaturas criadas por Deus uma relação de empatia extraordinária, que é isso que hoje uma sã ecologia nos vai pedir a todos. Sermos parte e não usurpadores da natureza. Sermos parte do universo, da obra criada por Deus, e não detentores que cortam árvores as que querem, poluem as águas as que querem, poluem os ares, e a natureza fica pobre e em muitas partes sem possibilidade de recuperar. Então, Santo António, pregando aos peixes, assemelha-se a São Francisco, pregou às avezinhas, e a esta ecologia envolvente. Depois também há aquele milagre muito, muito corrente de um menino que levou à letra o que Santo António dizia, e como tinha dado um pontapé na mãe, e Santo António leu o Evangelho: se o teu pé for causa de escândalo, corta-o, o menino cortou o pé. E a mãe, toda contida, desvaída em lágrimas, vai pedir ao Santo António: oh, Santo António, então o que é que tu foste dizer ao meu filho? Ele ouviu a tua pregação e cortou o pé. E então Santo António depois une o pé à perna da criança, e daí fica a criança salva. Mas o milagre mais estrondoso de Santo António será o milagre da Eucaristia, que terá ocorrido em Toulouse, em França, onde Santo António pregava contra os hereges que diziam que a Eucaristia era uma aparência, não era o verdadeiro corpo de Cristo. As pessoas pensavam que era, mas não era, não podia ser, não era.
E então o Santo António disse ao herege que defendia estas ideias contra a Igreja, disse, muito bem, então tu não acreditas na Eucaristia. Vamos ver, olha, a tua mula vai acreditar na Eucaristia. A tua mula que fique 3 dias sem comer. E eu vou ao encontro dela, com o Nosso Senhor na hóstia consagrada. E tu vais ao encontro da tua mula, com quem convives todos os dias, que ela conhece, e ela está cheia de fome, que não come há 3 dias, tu leva-lhe feno fresco, e eu levo a Eucaristia. E a mula despreza o feno e venera como um humano a Eucaristia. Isto é um grande milagre, Santo António. É daqueles que eu penso, e todas as pessoas que estudam um bocadinho estas coisas, pensamos que é um dos milagres mais importantes de Santo António. A presença real de Cristo na hóstia consagrada, reconhecida por um ser animal. E este milagre de Santo António é, na verdade, espantoso. Depois, o Santo António nos sermões... Desculpe novamente interrompê-lo, Frei Álvaro, mas eu já sou conhecida nestas conversas por interromper. E, além do reconhecimento de um animal, daquele animal a quem nós usamos o nome para insultar quem quer que seja, chamando-lhe desprovido de inteligência, não é? Burro. Exatamente. Por isso, não sei que outros temas... também me falavam aqui das jornadas da juventude, que vão ocorrer em Portugal em 2023. Porque, Sim. Na verdade, o Santo Antônio é uma referência, não é? E nós gostaríamos de lhe questionar e de ouvir, não é? Do senhor, então, de que forma talvez o Santo Antônio possa inspirar estes nossos jovens agora com essa Jornada Mundial da Juventude a chegar? Enfim, Carol, não sei se tem mais alguma coisa aqui a acrescentar. Não, o Frei Álvaro traz tudo tão estudadinho que ele responde às nossas perguntas sem a gente as pôr. A minha mesa de trabalho é uma mesa com muitos papéis. Enfim, olha, eu vivo neste mundo dos papéis e da pesquisa, e gosto de ler e de estudar nestes intervalos, porque o meu trabalho é um trabalho de manga de alpaca, de escritório, de administrativo. O meu trabalho diário. Celebro missa todos os dias, graças a Deus, às vezes mais que uma. Mas no fundo, o meu trabalho é um trabalho de expediente, de secretaria, em favor das missões, mas nos intervalos eu gosto de ler e de estudar, e por isso fui à procura de uma intervenção que um bispo de Lisboa, um auxiliar de Lisboa, D. Joaquim Mendes, teve em 13 de junho de 2020, portanto, há pouco tempo. Na Igreja Santo António, ele diz aos jovens: gostava de apresentar Santo António aqui na Igreja Casa Natal como um jovem lisboeta, capaz de falar aos jovens do mundo inteiro. Como um homem forte, capaz de resistir aos fortes com o poder desarmante do Evangelho. Como um amigo de Deus e amigo dos pobres. Como santo que consegue arrancar jovens de uma vida medíocre e torná-los capazes de percorrer o caminho belo da santidade, com humanidade, com pureza, com alegria evangélica e franciscana. Isto foi o que disse o Dom Joaquim Mendes, quando no dia 13 de junho de 2020 esteve a presidir às festas de Santo António na Igreja. Depois meteu-se a pandemia e as festas têm sido muito diminutas. Eu penso que os jovens devem olhar para Santo António como alguém que foi fiel aos seus sonhos. E os jovens têm sonhos, já diz o profeta. Os jovens sonhos e os velhos visões.
Os jovens têm sonhos e esses sonhos têm que ter base e alicerce para depois serem uma realidade. E é com a persistência, com a perseverança, com o trabalhar em cada dia em ordem a concretizar os sonhos que os jovens encontram a felicidade. Encontram a felicidade pela perseverança dos sonhos. Querem realizar os sonhos, então têm que ser perseverantes, buscar um sonho. Eu sonho ser engenheiro, ser médico. Ainda ontem fui confessar aqui perto um grupo de jovens que vão fazer o crisma agora breve. E um dizia, eu perguntei, então o que é que tu queres ser? E tal. Eu disse, quero ser mecânico de bicicletas motorizadas, como o meu pai. Pronto, e eu disse-lhe, então agora tens que aprender com o teu pai. Então, um jovem que tem sonhos tem que fazê-los crescer e aprender. E vencer-se a si próprio. Vencer aquelas alturas de vazio em que as pessoas se enchem de álcool ou se enchem de fumos e de ervas, coisas que não levam a sítio nenhum e que são momentâneas. O jovem tem força, tem ideais, tem sonhos, tem expectativas. E António teve sonhos, teve expectativas que as concretizou. E por isso é um desafio para os jovens que vêm à sua cidade. Concretizar projetos de felicidade, projetos de vocação, vocação matrimonial, vocação missionária, vocação para o bem do próximo, são desafios que Santo António, nestas jornadas de 23, pode deixar aos jovens do mundo inteiro que vêm à sua terra. Portanto, Santo António teve este grande sonho da santidade, teve este grande sonho de conhecer e de viver com Jesus, e por isso é representado como menino, e todos os jovens, que ainda são muitos, os jovens que vivem nos escuteiros, nos grupos de jovens, nos grupos das ordens e congregações, nos grupos de muitas instituições da Igreja, como os Focolares, o Shalom, como todos esses grupos que existem, os jovens devem acariciar os seus sonhos e fazê-los crescer, como uma planta bonita, como a rosa do Saint-Exupéry. Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a tornou única no mundo. É o tempo que o jovem dedica aos valores essenciais, à vida da fé, à vida de compromisso com os pobres, com as grandes causas, que vai tornar a vida dos jovens única para o Senhor. E penso que Santo António, com esta tenacidade, agarrado ao estudo, agarrado às letras, e depois difusor do estudo, pregador do estudo, anunciador da palavra, Santo António é um grande desafio para os que vierem a Portugal nas jornadas de 2023. Uau! Olha, eu desde o início que estou sem palavras, o que tu sabes que não é costume. Mas agora fiquei ainda mais. Mas engraçado que ao mesmo tempo que o Frei falava, eu estava a pensar numa coisa que costuma ser o meu argumento quando se fala exatamente da questão que estava a dizer, quando alguém vem, tens que acender este fumo assim, aquele assado, fazer isto, fazer aquela coisa. E é exatamente o que eu acho que hoje em dia, e não só os jovens, e aí também englobo todos. Acho que temos todos muito medo hoje em dia de pensar e de querer sentir aquilo que temos, tanto na cabeça como no coração. E andamos todos à procura exatamente dessas alternativas que nos tiram tudo. Mas não é com o nada que nós vamos a lado nenhum. Não é com o nada, nem é com o momentâneo. Porque muitas dessas experiências levam-nos ao momentâneo, ao prazer fiérico, que vai como se fosse um fogo de artifício.
ninguém se alimenta com coisas pontuais e momentâneas. O alimento tem que ser permanente e contínuo. Portanto, alimentar um sonho, eu tenho que alimentar esse sonho com uma grandeza superior. E se eu tenho fé, essa grandeza superior vem de Deus. E a busca que eu faço de Deus leva-me a trabalhar, a ir ao encontro de muitas necessidades para concretizar esse projeto. E depois esse projeto redunda em felicidade para o próprio e para todos. E é um projeto grande, magnânime. Foi esse projeto que Santo António abraçou e se os jovens hoje, do século XXI, o abraçarem, é vantajoso para eles, em primeiro lugar, e depois para a sociedade. Sim, eu ainda queria dizer sobre tudo que partilhou conosco agora, principalmente agora, né, referente a essas últimas palavras. Vou ouvir isso muitas vezes, vou depois também separar o que disse para publicarmos por escrito, para as pessoas poderem ler, porque não é um incentivo apenas para os jovens, mas também para mim, como adulta, e ainda mais para mim como mãe. Não é? Porque nós enfrentamos esses desafios da atualidade, eu acredito que é transversal a todas as eras, mas atravessamos esse desafio do momentâneo, de ser tudo um pouco descartável nessa era, e as palavras que nos disse agora são de grande inspiração. Sim. Para si como mãe e para si como amiga das suas amigas. Porque hoje as pessoas bebem água em fontes impuras. Não bebem água cristalina, pura. Não bebem água da verdade. Bebem muitas águas que, além de terem outros sabores, têm outros gases. Água gaseificada, isto é só um exemplo. Claro. Só um exemplo. Bebem água estragada pela New Age, por tantas filosofias modernas, pelo espiritismo, por razões balofas, por fruto da mão dos homens, não fruto da mão de Deus. E as pessoas andam enganadas religiosamente, andam enganadas na sua vida por tarôs, por búzios, por cartomantes, por tudo isso. As pessoas nesses caminhos frágeis não encontram a salvação nem a verdadeira felicidade. Recorrem a eles num sincretismo, querem tudo ao mesmo tempo. Querem Deus e o que não é Deus. E isso cria vazio, cria a boca seca. Quando as pessoas procuram Deus onde Deus não está e procuram Deus com nomes totalmente distorcidos daquilo que é o Deus do amor, que é o Deus que em Jesus vai atrás de uma ovelha que se perdeu, deixando as 99, que é o Deus do amor que vai socorrer um homem que caiu na estrada, está lá a esvair-se em sangue, que foi assaltado pelos outros homens do seu tempo. Este Deus de amor não se busca, nem nos é oferecido no tarô, nem nos búzios, nem nas cartomantes. E hoje as pessoas vão à igreja com a mesma facilidade que vão a esses sítios. E são heresias novas que Santo António, se estivesse connosco, pregava, rebatia com toda a energia. E mais uma vez eu estava a ouvi-lo e a pensar também quando nos dá estes exemplos deste Deus. Por exemplo, uma coisa que me faz muita confusão é as pessoas não mostrarem as suas emoções. Aquela história de que um homem não chora. Que nós dizemos aos nossos filhos desde pequeninos, um homem não chora. Mas não chora porque se até Deus chorou perante a morte de Lázaro. Sim, o homem chora. Então não vê nos clubes, nos jogos de futebol. Os jogadores o Cristiano Ronaldo choram os que estão a ver porque o golo não entra. Choram. Os homens choram e têm sensibilidade. O que é que essa sensibilidade
tem que estar no interior para dar frutos. E uma sensibilidade à flor da pele não dá frutos. Quando se chora por uma coisa que tem valor para nós, essa coisa da camisola do clube é importante para muita gente, quando se chora por esses motivos, é um choro diferente, que vem de dentro, que lava a alma e os olhos da alma, e por isso os sentimentos, a proximidade, o servir por amor, sentimentos, a gente serve por amor. Cristo deu-se por amor, deu-se todo e até à morte. Teve uma paixão louca por nós, amou-nos tanto que se deu por amor. E ainda hoje ama-nos tanto que se dá por amor e está num bocadinho de pão por amor de nós. O Deus que não coube no céu cabe num bocadinho de pão. Não coube no céu porque veio ao mundo revelar o Pai. Teve que vir do céu à terra e hoje está num bocadinho de pão. Ora, este Deus tem projetos de vida feliz para todos. Vida bem-aventurada. A vida feliz, bem-aventurada, é um projeto para todos que Deus nos concede. Muito bem, minhas amigas. E ainda, Carla, ainda temos aqui que compartilhar, estou aqui em busca, enfim, a imagem que nós temos aqui. Sim, de um dos livros do Sr. Padre, do Frei Álvaro, que além deste, da internet. Que além deste tem um outro e que nós vamos passar o mail para onde podem ser pedidos. Exato. Sim, este livro correspondeu a um estudo que eu fiz entre 2011 e 2015, um estudo que eu comecei por fazer umas pesquisas em Roma, juntamente com um mestre da Universidade Franciscana do Antoniano, na Via Mariana, um grande teólogo franciscano, Fernando Uribe, natural da Colômbia, que o senhor já chamou assim, e que me deu as orientações para eu depois defender uma tese de segundo grau canónico na Universidade Católica em Lisboa, na área da antropologia teológica, com a vertente da cristologia franciscana, onde aparece o papel do homem que busca Deus, escuta o homem, atende ao homem, vê, homem, a grandeza que o Senhor te deu, que te criou um pouco inferior aos anjos. Então, esse livro é na realidade, o homem nos escritos de São Francisco, é um tratado, por assim dizer, passa a modéstia, um tratado de antropologia teológica franciscana. Fica a dica, então, fica a dica. Okay. Aqui, então, e ainda tem um outro livro, certo? Tem um outro livro, é um livro, e eu até nem tenho aqui nenhum ao pé, que são apontamentos para pessoas consagradas, e também para batizados em geral, feitos na perspectiva do Papa Francisco, mas apelos, dicas, advertências para os consagrados, inspirando na atualidade do Papa Francisco. É um livro mais pequeno, são os 2 livros da editorial franciscana, e que estão nas livrarias, penso que sim, pelo menos em Fátima e assim estão, eu sei que estão. Pronto, então fica a dica aí de leitura, não é, para os nossos peregrinos que aqui nos acompanham. Quero aqui lhe agradecer também a presença, a partilha, essa disponibilidade toda, realmente o que se falou certamente vai inspirar tantas pessoas que estão lá em casa. Posso confessar que a mim inspirou-me, aprendi imenso e tenho que lhe agradecer. E tenho até comentado aqui, quando nós falamos sobre os santos da Colunata, tenho aprendido muito, né? Como hoje com Santo Antônio. Agora, quando eu vou na Colunata, porque praticamente todos os dias eu estou no santuário, nas visitas guiadas aqui do Raízes de Fátima,
Agora, quando eu estou ali junto à colunata, sinto-me tocada pela santidade de uma forma diferente, porque eu os conheço melhor. Então, Isso, realmente é preciso conhecer para amar, não é? E exatamente, exatamente. Isso é o conhecimento na base do sentimento que se falava há bocadinho. Conhecer, só se conhece o que se ama, dizia Santo Agostinho, e isso é importante. Sim, Fátima é um lugar muito querido para todos nós, para o mundo inteiro. O Papa Paulo VI disse que era o altar do mundo e ainda hoje é o altar do mundo. Ainda no dia 22 agora de fevereiro, eu, em nome dos missionários franciscanos, estive lá a rezar o terço, né, às 6h30, onde habitualmente 3, 4 vezes por ano com outras congregações missionárias se reza o terço, e está sempre gente e sempre é transmitido pela Canção Nova, é transmitido por... Então já descobri de onde é que a sua cara não me é estranha. E por isso Fátima é uma grande referência e é um sítio para todas as horas. Para as horas do silêncio da noite, para as horas do dia, quando o sol é quente. Nossa Senhora está ali para nos receber, para nos levar ao seu filho. É isso. Nossa, sem palavras. Tudo muito especial. Gratidão, gratidão. A Carla, que é a perguntadeira aqui. Sabes que quando me sugeriram o Frei Álvaro, disseram-me assim: vai ver que não se arrepende. Dito e feito. Ok. Olha, uma mensagem para todos: paz e bem, a paz no coração, o bem nas mãos, a paz no coração, que é o sítio onde nasce a paz, e depois nas mãos o bem, fazer o bem aos outros, que é a norma franciscana, paz e bem a todos os irmãos que ouvirem esta partilha, que foi feita com muito gosto, a pedido das Raízes de Fátima. Muito obrigada, Frei Álvaro. Muito obrigada. E a todos vocês aí em casa que nos acompanham, obrigada por estarem junto conosco em mais uma, não é, Carla? Conversa tão especial. Exatamente. O nosso agradecimento de todo o coração pela disponibilidade. A nossa querida Carla Barbosa Rocha, mais uma vez, obrigada, Carla, por estar aqui conosco, Carla, do projeto Santa Jacinta, em Lisboa, e também do projeto Raízes de Fátima, sim. Muito obrigada. Fica aqui, então, aqui embaixo, o contato para ter mais informações, contatos a respeito do livro, e nós também estamos à disposição, caso você ainda tenha alguma dúvida, ou enfim, queira partilhar algo conosco. Muito obrigada a todos. Obrigada. Até sempre. Um carinhoso abraço. Muito obrigado. Tchau.